Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu tô doida pra ir morar num sítio, num rancho, qualquer lugar. Tem um pedacinho de terra, criar umas galinhas, uns trem assim, né? Ai, parece que eu tô meio cansado da cidade, sabe? Dessas coisas. E como a gente não tem dinheiro, né? Vamos fazer o que a gente tem, com o que a gente tem. A ideia é fazer um galinheirinho aqui em casa, pequeno, né? E também uma hortinha, pra poder ajudar. Tanto pra ter aquele alimentinho fresquinho na hora de comer, e também pra alimentar as galinhas e tudo mais. O projeto ainda tá bem no início, mas eu já comecei a adiantar algumas coisinhas. Primeiramente da horta, né? E depois eu já vou tentar começar a parte do galinheiro. Então, aqui, a gente já plantou uns tomatinhos, e eu também consegui um pouquinho de terra. A ideia aqui é a gente conseguir plantar. A gente não tem terra aqui no quintal, né? Então eu vou plantar nessas caixas de isopor aqui, ó. Normalmente vem peixe, né? Salmão, né? E aí a gente pega nos lugares, nos restaurantes de comida japonesa, normalmente eles colocam ali fora, na rua, né? Pra gente pegar. Aí eu conversei com um colega meu que trabalha em uma delas, né? Dos restaurantes japoneses. E aí ele consegue separar pra mim, segurar até eu chegar, né? Então é uma forma mais acessível, né? Do que comprar um monte de vaso, jardineira e tudo mais. E o bom dessas caixas é que elas são térmicas, né? Elas não deixam a temperatura muito elevada, muito quente e nem muito frio também. E aí aqui, tá eu e Kevin, meu cachorrinho. Gente, eu preciso arrumar um banquinho urgente. Porque eu fico sentando nesses galãozinhos aqui que meu marido trouxe do serviço. Sentei no meu baldinho, já amassei tudo ele. Então vai ser a próxima aquisição, eu acho, um banquinho. Eu vou me virando aqui esses galões aqui. Então vamos lá. Eu vou virar a tela pra vocês. Até o momento eu tô com 4 caixas, né? Dessas de isopor. Essa aqui, por enquanto, tá sendo meu almoxerifado. Deixa eu abrir ela aqui pra vocês. Ai, se eu conseguir. Gente do céu, eu vou falar que é difícil gravar com uma mão, fazer as coisas com a outra, mas vai pra cima. Então, por enquanto, tô guardando minhas coisinhas, umas sementes, uma terra, a peneirinha que eu usei, também é uma das próximas aquisições, né? Comprar uma peneira decente, aquela tipo de pedreiro, pra poder fazer as mudas. Aqui, eu usei aquela terra comprada pra tentar fazer as mudinhas aqui. Só que o que eu percebi é que não tá dando muito certo. Eu acho que essa terra ela é muito seca, ela não junta umidade, ela empedra, sabe? E aí, parece que eu joguei a semente no asfalto, mesmo molhando, regando e tudo mais, parece que ela não brota, não vai pra frente. Mas eu vou esperar um pouco mais, né? Aqui, eu plantei alho poró. Aqui eu já plantei 3 tipos de coisa. Foi cebolinha, pimenta e outro. Vou confirmar depois e falo pra vocês. Aqui eu plantei uns tomatinhos, já faz um tempo já. Eu tinha plantado tudo numa sacolinha, gente. Pra mim, eu acho que a parte mais difícil é não ter terra. Então eu tenho que trazer terra de outros lugares. E aí eu tinha trazido numa sacolinha. Eu achei a terra numa caçamba também, que o pessoal tinha jogado terra fora. Então tava muito cheio de entulho. Pedra, isso, aquilo. Então eu precisei dar uma peneirada, dar uma melhorada. Só que ainda assim, a terra ela é muito arenosa, muito seca, sabe? Ela ficava parecendo aquela terra vermelha, ficava parecendo não sei, parecia areia mesmo, sabe? E ficava tudo dura, não deixava a planta desenvolver. Então foi onde eu comprei aquela terra, dessa daqui, dessa preta. E aí e misturei com ela. E aí foi onde deu uma melhorada. Totalmente diferente. Essa aqui agora, ela junta umidade, sabe? Ela não fica muito seca. Então eu acho que ajudou bastante. Os meus tomatinhos eu reguei agora há pouco, porque eles estavam tudo murchinhos, né? E aí eu acabei de regar, já estão mais durinhos. E aí, esse fim de semana a gente foi no rancho, lá no Rio Browns, e eu consegui pegar a terra. A gente foi umas 6 sacolinhas de terra, umas grandes, outras menores. Quer ir correndo. E aí, tinha muita minhoca. Depois eu vou tentar procurar umas aqui pra vocês. E aí eu tentei deixar esse aqui de minhocário. Então, se vocês tiverem alguma dica e tudo mais pra me passar sobre como cuidar e tudo mais, eu tô aceitando dicas. Aqui embaixo eu já coloquei um pouquinho de cenoura e umas folhas que tinha lá na minha geladeira, que tava apodrecendo já. Então eu já coloquei ali. Essa tabuinha aqui no meio, eu vi que o pessoal falou que tinha que deixar uma parte assim, meio lisa, com uma superfície mais retinha, pra elas poderem subir. Igual quando junta um monte de minhoca debaixo do vaso, sabe? Então foi isso. Então, essa aqui é a primeira caixa que eu enchi de terra. Tem mais pouquinho aqui, pra fazer vaso. Deixa eu mostrar. Tem mais uma plantinha. Eu de lá do rancho. Essa daqui. Gente, eu tava rastelando lá pra plantar umas abóbora, né? Um rancho de um parceiro nosso. Na verdade, eu nem conheço o dono. Mas aí ele conhece o pessoal da família do meu marido e a gente vai lá de vez em quando. E a gente dá uma cuidada, vai lá, limpa, né? Faz uma reunião de família. E aí eu tava rastelando e essa daqui ficou no rastelo. Eu rastelei ela junto. Eu falei assim, vou dar uma chance pra ela. Trouxe ela pra casa e depois cortei a garrafa PET. E pus um pouquinho da terra que eu trouxe também, que ela já tá acostumada. E plantei. Vamos ver agora se ela pega. Vou lá mostrar os outros. Outra coisa legal. Essa água aqui, que eu uso pra regar, a gente pegou um galão, colocou a tampinha. Isso aqui, gente, a tampa é cocô de peixe. Eu uso a água que eu tiro do meu aquário e misturo com a água da torneira mesmo, pra poder aguar as plantinhas. Então é uma água que fica mais cheia de nutriente, né, Kevin? Então, aqui tá as outras 2 caixas. Essa daqui tá com bastante terra. O que aconteceu? Eu cheguei ontem à noite, e aí eu fiquei com medo de matar as minhocas se deixasse na sacola. E aí eu coloquei metade nessa caixa e metade da terra que sobrou na outra, né? E aí eu não tinha feito furo ainda. Então eu peguei a faquinha de serra, fui fazendo o triangulinho, né? Pra poder escoar a água quando eu plantar. Tô pretendendo plantar alface, almeirão, couve e não sei, o que der na telha pra plantar também. E aqui eu coloquei a terra, né, que tava na outra caixa, e mais a terra que já tava nela pra poder fazer os buracos. Então depois eu vou colocar aqui uma terra
daquela vermelha que tem aqui na região, que é mais seca, não tem muito nutriente. Vou misturar com essa e com o restinho que me sobrou lá da outra, que tá lá no almoxarifado. E aí vamos ver o que vai dar. Tudo que eu tô fazendo, eu vou tentar ao máximo fazer de maneira gratuita, né? Com as coisas que eu acho por aí, que eu tô igual, nem sei o que, eu tô pedindo tudo pra todo mundo, e aí vamos ver, né? O que eu consigo, né? O quanto de coisa que eu consigo sem gastar nada, né? Então, no caso, eu já fui as caixas, um pouco de terra, as mudinhas, eu comprei, acho que foi R$2 cada. Eu vou mostrar depois os pacotinhos pra vocês. Então, é isso, esse é o começo, a gente tá nesse pé agora. E aí, a ideia é colocar pelo menos umas 8 caixas. E, como eu disse, né, o mais difícil é a terra. Então, a ideia é ter um minhocário, um lugar pra tratar a terra, que vai colocar esterco, isso, aquilo, que vai melhorar a terra, pra poder colocar nas outras. E aí, também, ter as outras 6 como hortinha, né, pra poder produzir e tudo mais. E mais pra frente também, quando eu fizer o galinheiro, eu quero usar as tampas pra fazer aquele tipo de microbird que fala. É um novo jeito que o pessoal tem colocado de alimentação para as galinhas e para outros animais também que consomem milho, que é deixar ele brotar. Então você dá o broto, que ele tem mais nutrientes ainda do que só o grão, e é mais fácil de digerir para os animais. Então eu vou usar elas para poder jogar as sementes e fazer um tapetinho, tipo um tapetinho de grama, né? E aí eu já coloco no galinheiro para as galinhas. Eu peguei aqui pra vocês verem, essas são algumas ideias de nome pras galinhas que eu quero ter. Pelo espaço, a gente vai ter cerca de 5 ou 6 galinhas. E esse aqui é o projetinho que eu fiz pro meu galinheiro. Então, aqui de espaço livre ali pra elas andarem e tudo mais, vai ser 4 metros, né? Deixa eu encontrar meu dedo aqui. Aqui vai ser 4 metros e essa parte aqui, 2 metros. E aí vai ter essa parte suspensa que vai ser onde elas vão dormir. Então, aqui vai ter o ninho, onde elas vão botar, e o poleiro pra elas dormirem. E ainda tô decidindo se eu vou colocar comedouro e bebedouro aqui, ou se eu vou colocar aqui embaixo só, que no caso elas comem mais na hora que elas acordam, né, estão mais ativas. Então eu acho que eu vou acabar colocando aqui embaixo mesmo. E aí, aqui vai ter uma escadinha, né, pra facilitar pra elas subirem e descer. E aqui vai ser grama. Como aqui em casa o quintal dá uma alagadinha quando chove, então vai ter essa altura aqui. O Kevin pedindo carinho. Vai ser essa altura aqui. Oh, meu Deus, Kevin. Essa altura, esse degrauzinho aqui, vai ser um sistema de drenagem, né, então vai ser pedrinha. Eu vou colocar uma lona, né, pra não perder areia e não sujar tanto o quintal. Então vai ser a pedrinha, uma lona, areia. E em cima eu vou colocar graminha. Só nessa parte aqui dos 4 metros. E aqui eu vou deixar só na areia mesmo, que é legal ter um espacinho só de areia pra elas tomar um banhozinho, sabe, dar umas bicadinhas, que ajuda elas na digestão, né. E esse é o projeto, galera. E aí eu vou precisar bastante de madeira, prego, parafuso, sei lá, ainda não sei se eu vou usar prego ou parafuso, né, mas eu vou precisar de bastante coisa, né. Um amigo nosso tá tendo uma construção, né, tá fazendo uma ampliação lá na casa dele e ele vai dar bastante coisa pra gente do que sobrou. Então, eu acho que já vai dar uma agilizada nesse projeto do galinheiro. Mas ainda assim é um projetinho a longo prazo, né? A gente tem que pegar, buscar as coisas, começar a fazer, mas eu quero começar com um pintinho, né? Então, vai pelo menos uns 3 meses até começar a botar e tudo mais. E é o tempo da minha hortinha, né, começar a dar frutos, né? Começar a crescer as coisas e conseguir colher já as primeiras colheitas, mais ou menos na mesma época. Então é isso, eu acho que eu já falei tudo, né, que, bom, pelo menos que eu lembro, né, por enquanto, já comentei sobre tudo, qual é o projeto, né, quais são os meus planos, e aí eu peço a ajuda de vocês, né, caso tenha alguma coisa que vocês acham que é legal eu implantar pra ajudar no sistema, né, a ideia mesmo era fazer um sistema que não precisasse de nada, né, e se mantesse sozinho. Mas eu tenho pouco espaço, né, pra plantar e tudo mais, então se eu tivesse um espaço maior, eu ia conseguir plantar, né, pra dar pras galinhas já só aquilo que eu produzisse, mas não vai ser o caso. Então, eu vou ter que fazer alguns bicos também, né, pra poder comprar as coisas que eu vou precisar, que não tem como ganhar, né. Então, no caso, os parafusos, os pregos, telinha, algum substrato, alguma coisa pra terra, o cal, que é pra neutralizar o pH da terra, no caso, se for necessário, né. Eu vou dar uma pesquisada em como que eu vejo isso, né, se precisa de algum teste, alguma coisa. E também para o campeirinho lá, pro galinheirinho das galinhas, que eu vi que o pessoal coloca bastante, que é pra evitar doenças, bactérias e tudo mais para as galinhas. E também, assim que eu tiver as galinhas, provavelmente eu vou ter que dar alguma medicação para elas, alguma vacina, né, para elas não ficarem doentes, ter alguma coisa. A telinha eu quero uma daquelas de viveiro de pássaro, que é para nenhum pássaro entrar. Eu já tô trabalhando com um espaço reduzido, né, mas eu quero dar uma melhor qualidade de vida para elas, né, e vamos ver como que vai sendo. Então, desde já agradeço, né, eu vou tentar ir informando vocês que todo o processo, né, de como eu tô fazendo, como tudo tá acontecendo, e um pouquinho do meu dia a dia também, né, pra vocês irem acompanhando. Então, até a próxima, te mantenho informado.